Fala pessoal, aqui quem fala é Bruno Maia e eu queria desejar aqui as boas-vindas para vocês para essa segunda edição do evento que a gente já vem fazendo, essa gravação de podcast, que é o Conexão Mercado Matcom. Esse momento aqui que a gente faz essa gravação, o objetivo é justamente para que a gente possa estar trazendo pessoas do mercado de material de construção para que a gente possa discutir o realizado do nosso mercado, as tendências para esse fim de ano, e aí a gente possa deixar registrado a experiência desse pessoal aqui no nosso canal, lá da Nilo Maia, onde você vai ter como acessar. E eu queria apresentar aqui para vocês esses dois convidados que são feras do mercado. Tá uma composição bem interessante, temos uma pessoa da indústria e outra do mercado, do varejo. E aí aqui ao meu lado tá Ricardo Barros. Ricardo, ele é formado em marketing, tem um MBA em gestão empresarial, tem uma vivência profissional aí extensa, já passou pelo Brasil, Alemanha, Estados Unidos, mas também, um dia desse eu estava conversando com ele estava no México, trabalhando lá também. E é um poliglota, fala português, espanhol, inglês, alemão. Acho que para trabalhar numa multinacional isso aí acaba sendo um ponto necessário, né? Fez a carreira em vendas, marketing, experiência em fusões, aquisições e gestão de negócios. Atualmente ele é o vice-presidente da Henkel, no segmento de adesivos e consumo na América Latina. Porque a Henkel ela é uma indústria que tem ação em várias frentes de trabalho. Ele está aí nessa parte de consumo. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Bruno. Contou aí com a sua experiência aí com a gente. Prazer estar aqui. Parece até importante, né, quando eu vejo aí a descrição que você colocou ali, né? Mas no final das contas a gente é gente como nós somos gente como os demais. O microfone mais próximo aqui, né? No final das contas a gente é gente como os demais. Então assim, tudo isso é experiência que a gente traz na bagagem, né? E o importante é a gente compartilhar essas experiências. E para mim é um privilégio estar aqui também, podendo compartilhar com todo mundo aí está assistindo a gente hoje também. Então, Interessante que o Ricardo comentou uma coisa e eu queria até reforçar isso. Um dos objetivos de estar gravando esse tipo de podcast é porque eu acho um grande desperdício que a gente não registre esse tipo de conteúdo, porque a gente tem muita gente no mercado que é boa, mas que muitas vezes está ali no dia a dia da operação, tocando um negócio, e a gente não tem esse momento de pegar a bagagem desse pessoal e colocar isso num conteúdo que possa ser acessado por todo mundo que se interessa por isso. Então, o nosso segundo convidado aqui ao lado do Ricardo é Cid Alves. E Cid Alves, ele é um cearense, foi estudar em São Paulo, estudou administração, não é isso, Cid? E ele é uma pessoa que já está, assim, ele esteve à frente aí de um comércio muito tradicional aqui no Ceará, que foi fundado pelo seu pai, não é isso? Isso mesmo. E Cid Alves acabou se envolvendo nas categorias de classe. Hoje ele é presidente do Sindlojas, é presidente do Sindmac, presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae, é vice-presidente da FEComércio e tem uma vasta experiência não só no mercado de material de construção, como também Cid Alves é muito antenado em tudo que acontece aí no mercado, no varejo, nas marcas que vão ganhando seu espaço nesse nosso mercado. Então, é isso, Cid, agradeço a sua presença aqui, ter aceitado o meu convite e acho que você vai poder contribuir demais aqui com a gente nesse momento. Obrigado, Bruno, prazer muito grande estar aqui, também agradeço aí as minhas memórias afetivas e comerciais com a presença do Ricardo, que, conversando antes do podcast, a gente lembrou de uma marca líder de mercado e a minha época teve um slogan que me marcou muito e deve ter marcado a muitos que estiveram no colégio na minha idade, que era cola tenaz. Dizia cole com tenaz e descole se for capaz. Então, fantástica essa sua brilhante ideia, faz com que a gente se una. Nessa reunião a gente vislumbra aí a união e fazer a capitalização para os conhecimentos que você tem, né, Bruno? Você já está aí na vanguarda da operação da sua empresa. O Ricardo aqui também já liderando um processo de uma empresa que produz e nos revende, e a gente aqui com conhecimento, a cabeça branca, né? O velho da lancha, né? Como dizia. A experiência, né? E aí vamos, vai ser bacana. Obrigado. Bom, então vamos lá. Eu vou conversar aqui com eles, principalmente, que é um assunto que eu tenho certeza que se interessa a todos. A proposta do Conexão Mercado Matcom é justamente falar da realidade do que está acontecendo no nosso mercado, que é um fator externo, muitas vezes. É claro que a gestão dos seus negócios individualmente importa muito no resultado, claro. A gente vem discutir também alguns fatores externos aí que impactam muito no nosso mercado
e isso cria expectativas. Eu sei que o empresário, por ele saber que ele vive daquilo e é aquela pessoa que está no dia a dia e que depende daquele negócio que ele tem, ele cria uma ansiedade por não saber o que pode acontecer e ele se sente muitas vezes sozinho por não ter comparações de mercado para saber como é que foi o resultado dos seus colegas. É claro que a gente está sempre conversando no mercado, está sempre trocando uma ideia para poder saber qual é que foi a experiência do seu colega, mas esse é um momento aqui onde a gente consegue compartilhar isso numa visão bem plural aqui, já que a gente tem uma pessoa do comércio, uma pessoa da indústria, para discutir esse mercado aí que está tão confuso, né? 2023 está um ano muito difícil de entender. Bom, então a primeira pergunta que eu queria fazer aqui, eu vou nessa sequência, pergunto para o Ricardo, em seguida para o Cid. Eu queria saber, na opinião de vocês, como é que vocês avaliam o desempenho dos últimos 3 meses, né? A gente está aqui encerramos agora o terceiro trimestre do ano, estamos na reta final, só temos mais 3 meses para tentar entregar o melhor resultado para o nosso negócio. E aí eu queria entender qual é a opinião de vocês em relação ao terceiro trimestre. Bruno, eu acho que, assim, quando a gente fala da parte da indústria, né, e olhando o nosso negócio especificamente, eu acho que o ano começou muito bem esse ano. O ano de 2023 ele começou numa velocidade muito forte e a gente o que a gente percebe é que no segundo trimestre deu uma embarrigada, né? As vendas deram uma freada, né, no segundo trimestre. Até porque eu acho que no primeiro trimestre tinha uma intenção, uma confiança dos consumidores muito maior, então começou muito forte, e no segundo trimestre as pessoas ficaram mais acanhadas nessa parte aí de consumo, onde a gente está bem, os nossos produtos estão bem distribuídos. E o terceiro trimestre eu acho que começou pouco a pouco, né? Julho, agosto e setembro, então começou pouco a pouco a crescer. Setembro foi um mês fantástico, né, para a indústria, pelo menos para nós. Então a gente começa a perceber um aquecimento já, uma preparação já para o final do ano. Normalmente a gente percebe que na indústria, pelo menos no nosso negócio, a segunda metade do ano é sempre mais forte do que a primeira metade do ano. É verdade. Né? E geralmente em torno de 15% a 20% mais forte do que a primeira metade do ano. Obrigado. O segundo trimestre realmente não foi muito bom e isso a gente vê também no PIB, quando a gente dá uma olhada no PIB, vê como é que o PIB brasileiro desenvolveu no segundo trimestre, ele não foi tão forte, né, quanto o primeiro, mas o terceiro foi extremamente positivo, o último mês especificamente foi muito positivo, ao ponto da gente não estar preparado também para atender toda a demanda que a gente teve de pedidos que entraram dentro do nosso negócio, né? Mas eu vejo assim já uma preparação já para um quarto trimestre, eu acho que a gente vai falar um pouco sobre isso também. Vamos sim. Que vem assim com a intenção de compra, as pessoas comprando mais, o índice de confiança aumentando e tudo mais, então a gente já percebe que isso já refletiu já no terceiro trimestre. Então, se formos comparar aí o terceiro trimestre em relação aos 2 primeiros, assim, você acha que ele ainda foi melhor? Ele foi melhor para a indústria da Henkel, o terceiro trimestre foi melhor, né? Para os nossos negócios, para as nossas marcas, nós já sentimos já um aquecimento, apesar de ter tido um bom começo de ano no primeiro trimestre. Tá. Assim, como o Ricardo é uma pessoa que está responsável tanto por uma região muito grande e também por canais diferentes, né? Não é só material de construção, eu queria saber também, Ricardo, assim, se você percebeu uma diferença entre esses canais, assim, ficou sensível a isso, assim, uma diferença, uma discrepância muito grande entre o canal, por exemplo, de papelaria, material de escritório e material de construção, por exemplo, né? Ou se você percebeu uma diferença muito grande entre o Nordeste e outras regiões do Brasil? Por incrível que pareça, e eu falo isso bastante também com o time nosso, a região que mais cresce esse ano é a região do Nordeste, dentro do nosso negócio. E aí quando você fala de marcas como as nossas marcas, como uma Cascola, uma Super Bonder, onde a gente tem alta tecnologia embarcada, nós produzimos com alta qualidade, não produzimos com matérias-primas que são matérias-primas cancerígenas e tudo mais, o nosso custo sempre é o mais alto. Né? E aí você fala muito da região do Nordeste e fala, pô, o Nordeste é uma região que talvez o poder aquisitivo ele não é tão forte quanto as demais regiões. Né? Ou a taxa de desemprego é muito maior ou está maior do que o resto das demais regiões. E a gente vê, por outro lado, o desenvolvimento de negócio na região Nordeste. Eu uso isso como case dentro da Henkel para realmente fomentar isso e ativar isso nas demais regiões também, onde a gente tem as gerências de cada uma das regiões, Sul, Sudeste, a parte Centro-Oeste também, que mesmo com marcas com valor agregado tão forte e numa economia ou num mercado onde muitas vezes o preço ele joga em primeiro lugar, ou seja, a qualidade
mesmo que você justifique e tudo mais, mas sempre tem a questão do preço, e a gente cresce significativamente nessa região, eu vejo isso como muito positivo. Então, com relação à região, né? Com relação a diferentes mercados, nós atuamos basicamente no Brasil, em 4 segmentos. No Matcom, né, que é um segmento que, para as nossas categorias, é o maior segmento, é onde tem o maior potencial. No canal alimentar, onde a gente vende muito Super Bonder, esse tipo de produto que você acha no caixa do supermercado e tudo mais. No madeireiro e no papeleiro. O papeleiro a gente vai começar a ver agora, né? Então a gente espera um volta às aulas, porque sempre tem uma sazonalidade muito forte no papeleiro, onde você vende o tenaz. Talvez mais forte do que o de material de construção, né? O do papeleiro. Muito mais forte em termos de sazonalidade, e agora, onde a gente faz. Realmente a gente coloca o estoque, faz a produção e coloca o estoque nos nossos distribuidores e atacadistas, e eles fazem depois a parte de sell-out deles para os pontos de vendas para preparar em janeiro a lista escolar para as mães comprarem material escolar. Então, a gente vai ver agora como é que isso vai se portar. Tomando como base outros países da América Latina, volta às aulas esse ano para nós em outros países, que o México já aconteceu, que é no meio do ano que é o volta às aulas, foi um sucesso absoluto. Então, a gente espera que isso se reflita também aqui no Brasil, né? Então, a gente tem uma tendência na América Latina que nós achamos que vai se repetir também aqui no Brasil também, né? Então, não vejo muita diferença do Matcom com o canal alimentar, então os dois caminham mais ou menos ao mesmo passo. Eu acho que isso reflete muito o que eu vinha falando antes, a parte de desemprego que cai, o índice de confiança que sobe, a parte do PIB que melhora, né? Então, acho que isso tem muito a ver com esses canais e com todos os negócios onde a gente atua, né? Tá, a gente até vai explorar mais essa questão aí também nas próximas perguntas. Mas e aí, Cid, o que é que você tem percebido aí do nosso comércio? 65% da venda do material de construção é feito no segundo semestre. Aí vamos colocar 65 como 100, e aí a gente tem uma conta de que o último trimestre do segundo semestre, né? Do segundo semestre, ele vende cerca de 60%, 60% a 65% também. Sim. Isso é histórico já. Aqui no Ceará a gente tem uma condição também da chuva no primeiro semestre contribuir substancialmente para a queda de venda. A gente precisa da chuva, mas a gente não consegue viver sem as chuvas, principalmente nesse solo aqui do Ceará, que é um solo do Brasil, talvez seja o solo com menos qualidade, talvez o mais produtivo, se for pensar em termos de agricultura, o mais pobre do solo de todo o Brasil. A gente já tem a região Nordeste como uma região muito pobre, que tem a questão do desnível social acentuado, e a gente percebe nitidamente que, precisando da chuva, a gente tem ela também como, para quem vende, como um dissociativo. Ou seja, a gente faz compras a partir do segundo semestre, prevendo um crescimento das vendas na segunda parte do segundo semestre, sobra alguma coisa para janeiro e fevereiro, e janeiro ainda vende alguma coisa, mas fevereiro começa a não vender. Então, esse ano eu vejo que a gente, concordo completamente com o Ricardo, a gente começou muito bem, acho até que foi um otimismo gerado pelo governo anterior no controle da economia, que realmente foi uma coisa que aconteceu muito boa de um modo geral, porque em plena pandemia a economia ser tão equilibrada, tão controlada como foi, é uma coisa que a gente aplaude. Então, agora a gente tem números, também concordando com o Ricardo, tem números de desemprego baixos. A gente tem que entender também que o MEI, e aí, como eu estou no Sebrae agora, eu entendo um pouquinho disso e posso falar com um pouco mais de qualidade. O MEI também é o microempresário individual. Sim, a sigla. tem sido muito usada. Ela também está mascarando um pouco o resultado do emprego. O MEI só pode faturar R$5.000 por mês. Vai aumentar para R$8.000. Então, a questão do desemprego não se trata da pessoa estar de verdade desempregada. Ela está produzindo, só que ela só pode faturar, emitir nota fiscal até R$5.000 por mês. Mas com R$5.000 por mês, ela tanto se abastece, vamos dizer, financeiramente, e como também ela pode gerar mais um emprego ou sustentar uma família. Sim, então, aqui no Nordeste, a gente tem isso de forma muito maior do que no Sul e Sudeste.
no Centro-Oeste um pouco menos, no Norte um pouco mais, percentualmente. Então, esses números são saudáveis para a nossa economia, muito dependente de bolsas e de auxílios, enfim. É uma situação que eu vejo como, nesse momento, importante, mas que os bolsas e os auxílios e tudo, eu acho que tem que ter começo, meio e fim, porque a grande solução para que a máquina do Brasil, o Brasil como um todo, gire de forma saudável para todos nós, é com a geração de empregos. E isso eu acho que... renda, né? Direto na renda. A geração de emprego, sabe o que é que acontece, Bruno? Eu acho o auxílio é uma renda direta também. Mas não está relacionado à produtividade, né? Não, que é o que você está falando. Isso verdade. mesmo, Agora, o emprego não é produtividade, tá? Enfim, o setor que ele se referiu, eu já trabalhei também com o setor de... Aliás, vocês ambos falaram do setor de papelaria e tudo. Naquela época era papelaria que chama, hoje em dia tem um nome ainda é papelaria. É papelaria, né? E então eu me lembro que papelaria são 3 meses. Diferente da gente que vende o segundo semestre, aí nós tivemos do segundo semestre, o mês de agosto, um mês muito fraco, talvez todo o Brasil tenha sentido, um mês muito fraco, o mês de setembro, aí foi o mês mais fraco ainda. Uhum. Né? E outubro está começando aí sinalizando um número positivo, eu acho que já por conta do que pode haver com o pagamento da primeira parcela do 13º. Então, são números que no segundo semestre eu avalio de forma... primeiro semestre, não, desculpe. No segundo semestre, a segunda parte do segundo semestre muito positivo, porque a primeira parte, tirando o mês de julho, mês 7, o restante eu não acho que foi bom para o comércio, né? De um modo geral, não. Nós temos o IPDC da FEComércio, que atesta esses números, a gente não tem um número positivo, não. É interessante que eu estava aqui observando um detalhe. A indústria, me corrija se eu estiver errado, Ricardo, mas eu vejo que a indústria ela tem muito uma visão de mais para frente do que o comércio, porque o comércio ele tem uma adaptabilidade maior, né? Ele consegue mudar de direção mais rápido, né? Se ele percebe ali que vai ter um aumento de demanda ou queda de demanda, ele consegue se ajustar com mais agilidade do que a indústria. Uma estrutura menor que tenha mais agilidade. Exatamente. Isso aí é já da natureza da atividade mesmo. E aí você comentou até que sentiu que o mês de setembro ele já respondeu melhor. A percepção que eu tenho sentido no comércio também, nas conversas que eu tenho com os colegas, é de que setembro não foi um mês bom. Mas o Cid Alves falou aqui uma coisa que eu estava prestando atenção. Ele comentou o seguinte: a gente tem um fim de ano que ainda respinga em janeiro e até fevereiro ainda tem alguma venda. Eu sou atacadista. Aí eu já estou ali, vamos dizer assim, no meio dessa cadeia, né? Eu sinto isso aí logo depois da indústria, mas antes do comércio varejista, vamos dizer assim. E eu já sinto fevereiro como um mês ruim. Talvez até o varejo ainda sinta mais venda em fevereiro. Setembro ou fevereiro? Não, eu me referindo ao fevereiro que ele estava comentando. Isso. Porque ele estava comentando que até fevereiro ainda consegue sentir alguma venda o varejo. Perfeito. Eu como atacadista, sinto venda boa até janeiro. Até janeiro. E eu acho que é justamente porque é quando o varejo já está começando a tomar a decisão de pisar no freio em relação à compra. E a indústria é a que mais se antecipa, né? Porque ela precisa ter essa visão mais antecipada. Então a sensação que eu tenho, que talvez você esteja tendo até essa percepção de um setembro já melhor, porque você é o começo da cadeia. Exatamente. Então é o pessoal preparando o estoque aí, talvez pensando já no fim de ano. Eu como atacadista, eu estou com essa mentalidade agora. Eu estou até o mês passado, esse mês eu ainda estou preparando muito meu estoque. Aí à medida que vai se aproximando de fevereiro, eu vou adequando mais ali para a minha nova projeção de faturamento. Mas legal. O Cid estava falando, né? Na verdade, assim, como 60% no segundo semestre está concentrado no último trimestre, então eu acho que é exatamente o que a gente está falando aqui. Então a indústria ela se antecipa, o atacado vem na sequência e depois vem o ponto de venda, né? Mas eu queria só comentar um ponto importante que o Cid traz aqui, que é a parte de geração de emprego, né? A gente fala do desemprego e tudo mais. Como indústria, eu acho que uma das coisas que me move, eu acho que é importante sempre, nós como líderes de indústria, sempre pensar a respeito disso. Eu trabalho numa empresa alemã. Uhum. Nós temos só na América Latina fábricas de adesivos 13. Fábricas na América Latina, só na América Latina. Temos fábricas no mundo inteiro. Então nós temos a capacidade, a oportunidade de produzir em qualquer um dos países que nós temos atuação, seja na Ásia, seja na Europa, seja nas Américas, né? Mas para nós é muito importante isso, sempre pensar como é que nós podemos cada vez mais gerar emprego no país que nós estamos. Isso é responsabilidade social. E isso a gente acha muito importante, porque isso faz a máquina movimentar, né? Então todos os adesivos que nós vendemos no Brasil são produzidos no Brasil.
Então, isso algumas vezes, pela mão de obra cada vez mais bem remunerada, preparada e tudo mais, o custo eleva. E aí é um ponto que a gente tem que sempre combater, ou a gente tem sempre que trabalhar esse ponto também, para demonstrar que a nossa responsabilidade também vem com preço associado a isso. Né? Mas o que nos move é geração de emprego. Então, se estamos no Brasil hoje vendendo Tenaz, vendendo Prit, vendendo a Cascola, vendendo Super Bonder, é porque temos a obrigatoriedade de produzir localmente também. Né? Não é a qualquer custo que queremos ganhar esse mercado. E isso a gente entende que cada vez mais a geração de emprego movimenta essa máquina e empregando cada vez mais gente na nossa indústria significa que a máquina está girando. Né? Então, um pouco da maneira de como nós pensamos também como companhia, um pouco da nossa cultura também. Interessante isso aí que o Ricardo está falando, assim, que a questão dessa responsabilidade social de uma empresa, né, que está muito em voga hoje em dia, principalmente por causa da ESG, que vem sendo muito discutido ultimamente, né, esse impacto social que um negócio pode ter na sociedade. E eu lembro de ter lido isso uma vez, que acho que são 5 frentes de trabalho, né, do impacto social de uma empresa, e tem uma sequência de qual é o que transforma mais a sociedade até o que transforma menos. E nessa sequência eu lembro de ter lido que o primeiro era geração de renda. Por isso que a gente vira e mexe, a gente acaba falando sobre esse mesmo assunto, geração de renda. O segundo até era educação, né? Que a gente sabe, a base do pensar no longo prazo de um país é ter uma educação, né? Educação decente. Agora, essa questão da geração de renda, ele tem assim, um impacto altíssimo no nosso negócio, né? A gente fica imaginando só o tamanho da população que o Brasil tem, um país continental, e você ainda tem aí uma camada grande da sociedade que não consegue comprar mais do que o básico para sua casa. Verdade. Então você imagina o que é que pode acontecer se a gente tiver um mercado desenvolvido que dê condições das pessoas comprarem mais do que só o necessário, né? Para sobreviver. Mas legal, muito, muito legal. Mas é um mindset, eu acho que a gente tem que criar enquanto líderes pelo menos na indústria, que toda decisão que nós tomamos no escritório, numa sala fechada de reunião, com ar-condicionado, tudo bem, né? com um assento confortável e tudo mais, tem uma série de pessoas na fábrica ali e uma série de famílias dependendo das decisões que nós tomamos. Né? Então isso a gente bate muito forte dentro da Henkel também, não é à toa que a Henkel tem 147 anos de existência e quer dobrar isso, triplicar isso, mas é a geração de emprego. Então as decisões elas têm que ser pautadas muitas vezes, o que isso significa para as pessoas que estão ali na fábrica, de repente produzindo, não é só uma pessoa. Né? Cada um que está ali na fábrica produzindo tem 3 ou 4 a mais ali que dependem daquele emprego. Né? Então a gente tem que pensar muito nisso. Né? E isso faz a máquina girar. Quanto mais a gente pensar nisso, a gente tiver esse propósito na nossa atuação, eu acho que a gente consegue desenvolver esse país, porque esse país é muito rico e tem oportunidade muito grande. A gente estava falando lá fora, né, Cid, antes de começar o podcast, as oportunidades que tem regionais em cada uma das regiões do Brasil. Né? Verdade. Bom, então vamos lá. Eu queria passar aqui para a segunda pergunta. Eu queria entender assim, na opinião de vocês, quais são os fatores externos que têm causado mais impacto nesse resultado agora? Vou falar do ano, também desse último trimestre, e qual a opinião de vocês sobre isso? Isso é uma boa pergunta, viu? Dá para fazer uma lista grande, né? Mas eu acho que assim, o que impactou muito a indústria nos últimos tempos foi a falta de matéria-prima, ou escassez de matéria-prima e o elevado custo das matérias-primas. Já vem retraindo isso, né? Então na nossa indústria, que é uma indústria química, já vem retraindo, então a gente está vendo já um movimento já de estabilidade, na verdade. Então quando eu falo retraindo, não é que a matéria-prima continua elevando, mas uma estabilidade das matérias-primas. Ricardo, quando você fala disso em relação ao custo da matéria-prima, mas ainda entendendo que é impacto da pandemia ou outro fator? Eu acho que tem um pouco dos dois. Né? Eu acho que tem um pouco dos dois. É impacto da pandemia, impacto da guerra que nós vemos ali no leste europeu. Né? Tem uma série de fatores que vem impactando o impacto, talvez, da parte de transporte. A gente vê bastante também o impacto na parte de transporte. O custo de transporte aumentou tremendamente. Aí está ligado ao petróleo, está ligado ao combustível. Então, tudo isso são fatores externos que, para nós, é muito difícil a gente gerenciar no dia a dia, né? Porque a gente pensa no consumidor final e nós, como consumidores, o quanto isso vai impactar. Porque, no final das contas, quem paga a conta é o consumidor final. Né? Porque a gente tem uma folha para pagar, a indústria tem uma folha para pagar, o atacado, o distribuidor tem uma folha para pagar, o comércio tem uma folha para pagar e o consumidor final é que paga a conta. Então, acho que esses são os fatores assim, que mais impactaram nos últimos tempos. Isso, 2022, a gente teve... de uma forma imprecedente esses aumentos, variações de matéria-prima, não sabia que podia contar nos trimestres consequentes.
subsequentes, mas eu acho que agora deu uma estabilizada nisso, mas ainda é uma coisa que na parte de transporte a gente vê ainda bastante oscilação. Né? Até acrescentando aqui, assim, eu queria que se você puder dar algum exemplo para a gente, porque o comerciante que está vivendo aquela realidade local da economia, né, é uma microeconomia, vamos dizer assim, ele às vezes talvez não saiba até de que forma esses fatores que são geopolíticos podem estar afetando dentro do negócio dele. Então, assim, você saberia, por exemplo, de algum exemplo onde a guerra da Ucrânia com a Rússia possa de fato estar afetando ali o custo dos produtos, dos insumos? Tem muita matéria-prima que é produzida naquela região, né? Matéria-prima química que é produzida naquela região. E a falta, muitas vezes, ou a guerra ali instalada e a falta da disponibilidade do transporte saindo daquela região impacta, logicamente, as outras fábricas que têm a matéria-prima e desbalanceia bastante a parte de suprimento dessas matérias-primas, dessas substâncias que saem dali. Então, ou seja, o custo das que tem a produção não afetada, ele eleva porque a demanda é muito grande e tem a baixa disponibilidade dessas matérias-primas. Né? E aí tem uma série de matérias-primas que a gente faz, normalmente a gente faz temos um comitê dentro da empresa onde a gente monitora essas matérias-primas e as origens delas e tudo mais, e a gente vai checando, né, quais são as alternativas que nós temos para poder tentar mitigar o máximo possível esses impactos. Né? Mas dentro da indústria química tem várias matérias-primas que são utilizadas, por exemplo, num selante, num silicone, que saem, algumas delas, ali daquela região. Né? E com isso faz com que outras regiões acabam inflacionando por conta da alta demanda e baixa disponibilidade, né, para o mercado global. Então, achei interessante, eu queria também explorar mais esse teu conhecimento no assunto, porque realmente a gente vai lendo um conteúdo no noticiário que vai falar sobre o mercado e tem coisas que parecem distantes demais do que a gente vivencia e às vezes a gente não consegue vincular, entender qual é a relação disso. Né? Isso aí é um exemplo, né? Mas eu lembro muito bem também, a gente é no material de construção, trabalha muito com cabos de cobre também, e na época que a pandemia atingiu especificamente o Chile, que é uma das maiores mineradoras de cobre do mundo, né? Mexeu com o preço do cobre, que mexeu diretamente com o preço do produto, que foi lá para a ponta. Então foi um dos produtos que durante a pandemia mais oscilou o preço. Então é mais um exemplo de coisas assim que a gente pensa que é distante, mas que está lá mexendo com a nossa realidade. Mas eu te interrompi, tu pode continuar falando aí quais são os outros fatores que você acha que impactaram aí. Mas eu acho que esses são os principais hoje que impactam a gente, que nós temos aí o desafio de tentar mitigar o máximo possível, né? Então a indústria ela tem essa obrigação de tentar mitigar o máximo possível esses fatores, até para não gerar ou para não fomentar a parte inflacionária aí do consumo também nos mercados que nós atuamos. Né? Não sei se você tem alguma... A logística da época da pandemia é uma coisa interessante. Um amigo meu, ele é do setor de carnes, Francisco Everton da Silva, presidente do Sindicarnes. Então ele estava me contando que navios que saíram daqui do Brasil para a China, por exemplo, à época da pandemia, tiveram que parar onde estavam. E aí, o que aconteceu foi que descartaram a carne porque parou onde estava o refrigerador do container, acabou lá o combustível e tiveram que descartar a carne no mar. Então, a logística, pelo que também foi falado, quem trabalha na área, o pessoal da Federação dos Aduaneiros, eles compõem o conselho do nosso SESC e do nosso SENAC aqui no Ceará e também na Confederação Nacional do Comércio. Ele falou que a logística, de um modo geral, no mundo, depois do fim da pandemia, ainda leva mais ou menos os 7 anos, 6 anos, para chegar a uma estabilidade, talvez uma mínima estabilidade, porque o container que era para ter vindo para o Brasil, por exemplo, ficou na Coreia, por exemplo, ficou na Arábia Saudita, e tem muito container perdido. Tem muito container que a bateria acabou e o proprietário do container não sabe onde está o container. Então, esse custo que a indústria tem, às vezes, Bruno, eu sou comerciante, defendo o comércio. É claro, eu sei que a indústria nos fornece, nós temos 2 parceiros principais, que é o industrial que nos fornece e o nosso quadro de colaboradores. Sim. Mas a verdade é que muitas vezes a gente não entende o porquê da indústria, e era isso que eu queria dizer, que é uma defesa da indústria, porque a gente às vezes não sabe por que é que o produto, um copo desse, por exemplo, ele custa tão caro. Mas primeiro, para fazer o copo teve um estudo.
teve o pré, teve uma espécie de faculdade, de uma série de cabeças pensantes que ganham, precisam comer, precisam sustentar as famílias. Exatamente, isso. O valor do conhecimento. E agora, existe também, talvez as empresas estejam entendendo, que esse momento, esse novo momento pós-pandemia, está fazendo com que haja uma consciência maior, você falou do ESG, está havendo uma consciência maior da produção limpa. Isso é um custo muito alto. Eu tenho um amigo, que é o Ricardo Cavalcante, presidente da Federação das Indústrias aqui do Ceará. Ele é uma pessoa que trabalha muito, mas lá arregaçou as mangas. Eu aqui faço o registro de parabéns ao Ricardo, porque ele pegou a ideia do hidrogênio verde, que quem tem a maior capacidade de produzir o hidrogênio verde no Brasil é o Ceará. Ele arregaçou as mangas para fazer com que a produção de hidrogênio verde realmente aconteça. Mas está distante. Porque o custo de produção ainda não, já que não tem tecnologia para que, na verdade, se produza em grande escala e depois que se armazene. Então, é muito caro, mas alguém precisa começar. Inclusive, o pessoal fala que o Ceará tem um minério que é usado, que é o fosfato, né? Para poder você conseguir armazenar o hidrogênio verde que é gerado em tanques, né? Que está lá em Santa Quitéria. Isso. O desafio agora é você fazer com que essa energia, na verdade, o hidrogênio verde nada mais é do que a energia armazenada em forma de hidrogênio, né? De gás. E aí o desafio acho que é transportar essa energia para outros países para fazer a venda desse hidrogênio, né? Então a questão do produto limpo, do produto sem não dependente de combustível fóssil. Pegada de carbono. E aí o que acontece é que é muito caro. Então os produtos são... Nós estamos num pico de preço. Estivemos no pico maior, mas ainda não saímos do pico para a normalidade do preço dos produtos industrializados, porque a logística ainda não permite. Eu tenho um amigo que é um grande comerciante, não vou citar o nome dele aqui, um dos maiores comerciantes aqui do Ceará, e ele fez um CD em Santa Catarina, porque trazer de caminhão a mercadoria que ele compra para cá está mais barato do que descarregar no porto aqui no Porto do Pecém. Inclusive, eu já até falei com o secretário Salmito, contando para ele das dificuldades que o Porto do Pecém oferece para quem quer importar, quem quer trazer mercadoria de outros países para cá, porque existe uma questão interna ainda muito burocrática, muito difícil, e os grandes empresários estão preferindo ir para outras praças, outras cidades, para trazer, para internar a mercadoria aqui no Brasil e depois trazer por terra para cá. Então, que isso não é uma coisa bacana, né? Não é boa para o comércio, para a indústria limpa de um modo geral, e também para a geração de emprego, que aí eu aplaudo o Ricardo, quando falou que a Henkel prioriza a questão da mão de obra aqui no Brasil. É importante que priorize a mão de obra no Brasil, mas é claro que com o passar do tempo, se o avanço da China nesse mercado continuar dessa forma aí, que está com a concorrência praticamente desleal, sem a carteira assinada ser o principal objeto para demonstrar para o contrato de trabalho, né, para justificar o contrato de trabalho e tal, que seja praticamente na informalidade, concorrer com o Brasil vai ficar anos-luz atrás. Então, a gente tem que se adaptar ao mercado, como os americanos há muito tempo já fizeram. Hoje a gente vê, eu vi numa loja lá em Boca Raton, há alguns meses atrás, uma senhora de mais ou menos 90 anos de idade atendendo no balcão, lá no shopping center lá de Boca Raton, e atendendo, me vendeu o perfume que eu queria. Eu achei tão bacana ela me atendendo que eu disse que ela parecia com a Marilyn Monroe. E aí ela ficou satisfeitíssima, sorriu, me atendeu com alegria enorme. Então, a geração de empregos, inclusive para pessoas de mais idade, também deve haver. Agora, a gente deve tratar a geração de empregos de forma contemporânea. E o Brasil ainda está com a CLT. Então, muitas vezes, os auxílios que não geram empregos, os Bolsas Famílias aí, todos esses bolsas que não geram, a não ser a renda, eles devem ser repensados, a CLT deve ser repensada para que viabilize a geração de empregos, porque eu tive lá, perto lá da cidade da Henkel, aquela que eu falei lá fora. Não, na Alemanha? Da Alemanha, lá, Frankfurt. Frankfurt.
Aí tem lá o touro de um lado e tem o dragão, qual é o do hemisfério? O símbolo da Bolsa de Valores. É o touro e o urso. O touro e o urso, é. Isso. Tá lá o touro e o urso. Um bate para cima e outro para baixo. Isso, pronto. Isso. Então a gente tem que pensar em como é que vai fazer para bater para cima. Porque se a gente não pensar, se os governantes não tomarem iniciativa de fazer o que o povo precisa de empregos. Tem que desburocratizar, tem. O salário mínimo no Brasil, eu acho que deveria ser R$3.000. Contrato. Você faz um contrato, não devia ter justiça do trabalho. O custo que o empregador tem. Sim, 3 mil você vai, não precisa dar terceiro, nem férias e tal. Férias você combina com o patrão e tal. É uma situação, é dinheiro da economia. Acho também que não deve ter esse tal de FGTS. Quem tem carteira assinada sabe que isso é uma coisa que é o maior atraso que existe. Então, essas relações entre empregadores e empregados, ela deve se modernizar, e é por isso que eu aplaudo muito quando o Ricardo disse que a Henkel está viabilizando empregos aqui no Brasil por uma empresa alemã, entendendo como é o riscado o dia a dia dessas relações, porque aqui é difícil. É muito difícil. Talvez seja a coisa mais cara que a gente tem. E outra coisa, Bruno, que ninguém percebe, desculpe que eu lhe cortei aí, mas pode falar. É o passivo oculto. Ninguém sabe quando a gente demite o trabalhador, o funcionário, pelo que ele vai reclamar e quanto ele vai pedir. Então, essa coisa oculta que existe nas relações aqui no Brasil deve acabar, porque gera muita instabilidade, gera muita insegurança, principalmente no estrangeiro. Até o pessoal fala que o empresário ou executivo no Brasil, ele fica treinado para fazer negócio em qualquer canto do mundo, porque as dificuldades da gente são várias, né? É uma grande escola aqui. Eu estou vendo isso. Ontem estava no Sul, agora estou aqui. É uma diferença enorme. Inclusive na questão assim aqui, o pessoal talvez priorize a educação, mas eu não sei em qual intensidade. E lá a gente vai... não estou dizendo que eles são melhores de maneira nenhuma, mas enfim, a gente é tratado de outra forma. Uma cidade turística como Fortaleza deveria ter um nível de propiciar, o poder público, de modo geral, deveria propiciar as pessoas que vêm nos visitar, porque a nossa grande receita aqui advém na maioria do turismo, viu? Toda a cadeia turística aqui gera um grande bar, restaurante, litoral, hotel, né? Então a gente tem, mas aqui a gente tem Ibiapaba também muito boa agora, né? Nós temos a Serra da Guarabiranga ali, a região de Baturité, do Maciço, também muito boa. A gente tem praias, então a geração de empregos é o que vai gerar uma situação de conforto para nós. Repito, não os bolsas, não os auxílios. Por isso eu aplaudo a Henkel. E a gente tem um problema aqui no Nordeste seríssimo em relação ao nível de desemprego, né? Porque quando você vai comparar no Brasil, o Brasil ele parece que deu uma reduzida no desemprego, né? Está em 8% e aqui está em 11,9%. Pronto. Nordeste. E aí você tem algumas localidades, como a cidade de Joinville, é uma cidade, né, em Santa Catarina, é uma cidade extremamente industrializada. E você tem praticamente o pleno emprego lá. Você tem o Sul está em 4%, Bruno. 4% de desemprego. É isso. E aí a gente tem esse problema aí a vencer. É um dos fatores externos que é o que você está atribuindo aí a essa dificuldade do comércio, né? Assim, ainda é um desemprego alto, principalmente na nossa região, e ainda o problema de renda, né? E talvez a questão dos auxílios, né? Que ele estava mencionando, o Cid estava mencionando também. Isso aí também eleva a taxa, porque muitas das pessoas ainda vivem de auxílio e acabam aí ficando no desemprego, né, formal, que é contabilizado aí dentro desse número dos 11%, 12% que nós temos. Alguém aqui é economista? Vocês dois? Não? É economista? Acho que o meu caso foi que nem o seu. Eu comecei a fazer depois que eu terminei a engenharia civil. E aí não terminei. As bolsas, ou os bolsas família, os auxílios de modo geral, eles geram inflação. Quando os bancos estaduais eles foram fechados, Bruno, e aí talvez você saiba também, Ricardo, quando os bancos estaduais eles foram vendidos, foram para a iniciativa privada, foi porque eram geradores de inflação. O governador do estado mandava fazer qualquer estado, né, que tivesse um governador com menos responsabilidade, tivesse mais despesa do que receita, ele mandava fazer título. O Bolsa Família, por exemplo, que deve ser dado realmente a quem precisa, mas por um tempo limitado. Acho isso. Para tirar ali da extrema pobreza, né? É gerador de inflação. É dinheiro.
Direto remédio injetado na veia para o paciente ficar bom. Então, o paciente ficar bom depois tem que trabalhar. Mas a nossa CLT não gera essa viabilidade. Então é uma coisa que deve se pensar, porque com o passar do tempo a gente vai ficar igual, talvez, eu não quero aqui de maneira nenhuma ser pessimista, mas pode ser que a gente fique igual a uma república dessa aqui da América Central, que aí você deve conhecer, né, que tem coisa de 1 milhão de habitantes ou menos, e aí república menor, então tende a encolher, por isso que a taxa de juros está 12,75. Eu fui para a palestra do Campos Neto, e a taxa de inflação, a taxa de juros básica da economia está nesse nível porque a gente tem uma série de componentes que geram inflação inercial. Sem fazer nada, está tendo inflação. E o detalhe é que, assim, existiu, assim, eu percebi, no meio do ano, quando foi anunciado ali a primeira baixa da taxa Selic, né, parece que isso aumentou um pouco o otimismo, principalmente do pessoal que precisa projetar mais para frente seus negócios, as indústrias pensam muito assim, né? E isso criou um pouco mais de otimismo, mas ao mesmo tempo não dá para dizer que está boa, né? Ainda está muito alta a taxa de juros e essa redução ela é muito gradativa, é muito lenta. Provavelmente não vai dar muito resultado ainda esse ano, né? É uma coisa que está impactando também no mercado. Tanto é que o PIB da construção ele não avançou tanto esse ano, né? Porque a taxa de juros está muito alta ainda, né? Então, ao meu ver, a pessoa que vai pegar um dinheiro para comprar um imóvel, ele ainda acha a taxa de juros muito alta, né? Então, com isso, o PIB da construção deu uma retraída também, né? E a economia, Bruno, a economia invisível ela é muito grande. A economia que não passa pelos balanços é muito grande. O mercado informal que você fala? O mercado informal e o mercado também ilegal. Ele é muito grande, muito grande. E isso não está no IBGE. Não está nas pesquisas, a gente não consegue mensurar isso. A gente não sabe quanto circula numa comunidade, por exemplo, de receita oriunda de atividade que não é prevista na Constituição Federal. Então é preciso a gente ter cuidado com isso, porque um país que cresce, mesmo pouco, mas como o Brasil está crescendo hoje, talvez a gente vai crescer esse ano 3%, talvez. Né? Projetado é isso aí. A gente já vê uma grande massa já sentindo os resultados positivos de 3%. Então, se a gente tem condição de crescer 3%... Pelo agro, né? O agro é quem vai puxar esse crescimento pelo que está... Mas contamina toda a economia, contamina positivamente toda a economia, né? Imagine se a gente tivesse um mínimo de controle nessas atividades que não podem ser descritas em balanços, não pode ser colocado em bolsa de valores. Já pensou? Então qual o tamanho dessa economia, né? Ora, mas aqui a gente teria um paraíso. Aqui a gente seria um país realmente de ponta. A gente tem tudo. População enorme. Sim, tudo. Vontade de comprar, o pessoal, vontade de trabalhar. O cearense é um povo que tem vontade de trabalhar, o brasileiro é um povo que tem vontade de trabalhar, produzir, mas acontece que aí tem dificuldades que acho que são feitas de propósito, para que haja sempre aquela coisa sim, não, talvez, e no talvez aí os poderes públicos aí entram e dizem sim para alguns e não para outros. E assim, Cid, dentro do ambiente negócio aqui no Ceará, por exemplo, você tem uma percepção de um fator mais micro aqui, do que está acontecendo no nosso comércio, que está afetando o material de construção, fora esses fatores assim da economia? Olha, aqui no Ceará o que acontece é o seguinte, infelizmente a gente se tornou dependente do Bolsa Família, principalmente Fortaleza. O município que tem o maior número de Bolsas Famílias aqui no Ceará é Fortaleza. O Ceará, de um modo geral, no Nordeste, per capita, é o estado que tem mais dependentes do Bolsa Família. Então, é um perigo. É uma situação que eu digo que a gente tem que ter cuidado quando a gente fala isso, ter cuidado em como aplicar, como a hora de sair, a hora certa, porque entrar a gente soube, agora a gente tem que saber a hora de sair. A gente tem que ter pessoas com visão lá na frente para poder fazer com que o Bolsa Família seja trocado pelo emprego. No que diz respeito a gente do micro, na ponta, o que a gente tem feito, Bruno, de um modo geral, a gente não tem sofrido tanto. O setor de material de construção não tem sofrido da mesma intensidade do setor de confecção.
Olha, e o setor de confecção aqui, a informalidade ali da Zé Avelino, e eu digo isso porque eu estou no olho do furacão pelas entidades que eu participo. Quem está no comércio aqui no Ceará conhece, sabe como é. Então a informalidade ali sim. Ali sim. E eu digo sim para a informalidade? Não, eu digo formalize aquele. Ali sim, ali gera emprego, ali gera emprego, que eu quero dizer, indireto. Uhum. Mas gera também os diretos. Eu tenho um grande amigo meu de infância, que estou em colégio com ele, tem um shopping ali, e ele tem 1.000 e tantos trabalhadores lá no shopping dele, quase 2.000. E o que acontece é que são trabalhadores formais, lojas, estabelecimentos, pequenininho, mas estabelecimento, que vende o produto, emite a nota fiscal e tudo, mas vai naquela condição do MEI. Sim. Que o MEI parece que ele veio muito para até o governo saber quanto que tem de negócio que não estava registrado, né? Veio para saber, exatamente, veio para saber quantas pessoas estavam trabalhando sem carteira assinada. A verdade seja dita. Aí depois veio o controle do POS, da maquininha lá do cartão de crédito. Saber quanto é que você está recebendo. Você está faturando 5 mil por mês, então você só pode receber 5 mil por mês. Você receber 6, você está faturando por fora. Então, aqui no Ceará, a gente tem o setor de confecção que sofre muito e que a gente poderia ter. Inclusive, eu conversei com o governador há mais ou menos uns 3, 4 meses, dizendo para ele que a gente precisa encontrar uma solução para o setor de confecção, porque, inclusive, o setor de material de construção se beneficia diretamente. A maioria das senhoras proprietárias de casas no bairro daqui chamado Montese, o vizinho lá, vizinho Montese, Vila União, e aquele outro também lá que tem a Jardim América. É verdade. Aí a gente tem ali, a maioria das senhoras tem uma máquina de costura em casa. Por que é que a gente não formaliza? Por que é que a gente não faz um estudo? Falei também com o secretário Salmito e o secretário Vladson. Por que é que a gente não faz um estudo? O secretário Salmito do Desenvolvimento Econômico e o Vladson do Trabalho. Por que é que a gente não faz um estudo amplo para inserir no mercado de trabalho? O governador comprou a ideia e está estudando. Porque se gera, aquela senhora que tem uma máquina lá no fundo de casa, ela fabrica confecção, enfim, antigamente era facção, mas hoje em dia não pode mais ser dito assim não, porque senão dá problema. Era faccionista, né? Hoje é oficina, eu aprendi com o pessoal aí. O pessoal da área, né? Então, esse pessoal, ele se inserindo no mercado, essa senhora produzindo confecção no fundo da casa dela, no quintal da casa, ela vai gerar um emprego, 2, 3... Movimenta toda a cadeia, né, Cid? Tudo! É positivo. Então, para nós, é importante. Muita força de trabalho que só precisa ser organizada, né? Ali, é fácil. Estruturada. É fácil, mas tem uma burocracia. Um senador foi falar comigo semana passada. Aí, eu tá conversando, não era um senador cearense, não. Senador de outro estado. Aí eu digo, senador, olha, é o seguinte, você tem que arranjar um jeito de mudar essa lei de licitação. Porque a lei de licitação, muitas vezes, eu vejo aí o pessoal comprando mais caro do que eu compro muito mais barato lá para o meu negócio do que quando é licitado. Então a lei de licitação é para tornar uma operação que não é bacana lícita. Aí ele disse, rapaz, sabe que é mesmo? Eu digo, eu lhe provo. Era até um hotel que eu estava precisando ir e tudo mais, e tinha que ser licitado. Quando eu olhei vou dizer o nome aqui, não tem problema, né? No Booking, eu vi que era muito mais barato. Eu digo, rapaz, enfim, são essas coisas, é o custo Brasil, essa desorganização, e alguém se beneficia com a desorganização. Então, se organizar, já pensou? Eu fui na Alemanha lá e vi o urso e vi o touro. O touro. E, enfim, achei bacana. Fui lá no centro de eventos, organizado, não tinha segurança. O centro de eventos, mais ou menos, Bruno, do tamanho de 10 centros de eventos desse nosso. Mas aí eu acho que é um ponto importante que ele traz também, viu, Bruno, o Cid, que é uma reflexão que a gente tem que fazer, né? Qual é o nosso papel nesse contexto como todo? Porque o Brasil não é só quem está lá governando, o Brasil somos todos nós. Somos. Né? Então, qual é o nosso papel? Na Alemanha, você joga um papel de bala no chão, a ser repreendido pela pessoa que está do seu lado.
Né? Você está sujando ali. Isso. Tá? Então tem todo esse contexto também, ou seja, quando eu rodo a América Latina, eu cuido do México, Chile, Brasil, Guatemala, Costa Rica, América Central, toda ali, Colômbia e tudo mais. Existem os problemas em cada um desses países. Né? O que eu vejo diferente é como a população lida com os problemas. Então a gente também tem um papel em todo esse contexto como um todo. Né? Como é que a gente faz para criar oportunidades? Então quando a gente fala que o setor de repente não está indo tão bem, vou te citar um exemplo agora. O Chile, a parte de construção está em baixa agora. Né? Então o nosso negócio lá no Chile, a gente está vendo que realmente assim está sofrendo um pouco na parte de construção. Material de construção, né? Então tem as grandes redes como Sodimac, como Easy, né? São essas grandes redes que estão lá, também o canal tradicional, que dependem aí da distribuição, fazer toda a parte de fornecimento. Mas a pergunta sempre que a gente tem e que nós fazemos dentro da indústria é como é que nós colaboramos para mudar essa situação. Né? E a gente vem trabalhando junto na cadeia com os distribuidores, com os lojistas, para mudar essa situação também. Né? Então, a gente tem um papel fundamental nessa equação, né? Enquanto população. Junto, né? Tem que pensar junto. E esse tipo de bate-papo que a gente está tendo aqui, eu acho que fomenta muito isso também. Né? O que a gente pode fazer de diferente? Dissemina conhecimento. Né? Dissemina conhecimento. E juntos a gente pode fazer uma diferença muito grande. A visão de responsabilidade pelo Sem resultado dúvida. do todo do país. Né? Sem dúvida. Tem uma coisa aqui que a gente estava conversando, falou muito sobre essa questão da assistência social que os programas acabam trazendo, e é impressionante como você vê o impacto que às vezes uma ação dessa, né, que é para ser pontual por causa de uma situação emergencial, tem sobre o mercado. Né? Em 2020, que foi o ano que a gente começou a pandemia, começou a ter o auxílio emergencial, eu não estou lembrando agora qual era o mês, mas eu acho que foi no final do primeiro, foi em março? A primeira pandemia foi 19 de março. Não, o começo da pandemia foi. O marco zero da pandemia. Foi. E aí teve, pouco depois disso, teve o auxílio emergencial, que começou a cair já no bolso de algumas famílias. Aí foi na segunda, né? Eu não sei, eu acho que logo no foi final... Na primeira teve ainda. A primeira, eu acho que foi no final do primeiro semestre ali, do 2020, né? Lá para, não sei se foi maio, junho. E é impressionante como a gente sentiu isso. Pelo menos eu falo aqui na visão que eu tive de conversa com os colegas do ramo. Então, uma visão aqui mais localizada, mais regional, mas que também foi constatado na pesquisa do comércio, né, pelo IBGE, o salto que aconteceu no comércio de material de construção em maio. Foi violento. Violento. Em maio muita gente bateu recorde de vendas, e aí você tem aí junho, julho, agosto, com falta de mercadoria, porque a demanda era maior do que a capacidade de entrega. Sem dúvida. Né? Tanto por causa do problema de logística que estava tendo ali da China, como também porque as indústrias não estavam conseguindo ter aquela história da adaptação para a nova demanda, porque a indústria tem essa dificuldade, né, de acompanhar a demanda ali de acordo com a necessidade daquele momento. Ali teve um ponto, desculpa te interromper, Bruno, que foi canalizado todo o consumo, né, porque todo mundo estava em casa. Também tem isso. Então todo o consumo de turismo, todo o consumo que você tinha fora de casa, né, de restaurantes e tudo mais, canalizou para dentro de casa. Porque você começou a ressignificar seus espaços dentro de casa. Aqui eu vou trabalhar, aqui eu tenho meu home office, aqui eu vou fazer isso aqui, porque ninguém saía de casa. Então canalizou muito ali para o varejo da construção, foi fantástico isso. Né? Para a indústria foi fantástico isso também, mas também foi um desafio muito grande, né? Para ter produto disponível. Mas eu acho que tem um pouco a ver com isso. Eu vi indústrias, inclusive, que elas acabam sendo mais lentas nessa questão do resultado de uma tomada de decisão, vamos dizer assim, porque elas dependem de fornos, né? Assim, a indústria de louça cerâmica, de pisos e tal. Então, assim, no começo da pandemia, eu vi indústria que tomou decisão de desligar os fornos. Porque sabia que se ela mantivesse os fornos ligados, todos os fornos que estavam em operação, ela ia ter um custo muito alto, porque ela estava prevendo, na verdade, uma redução muito grande na demanda. Então, foi a indústria justamente que passou mais dificuldade, porque no momento em que o mercado estava precisando de material, a gente ficou sem ter como comprar, né? Ela sem ter como entregar. Então, é difícil você fazer previsão. A pandemia, na verdade, fez o mundo todo passar por isso, uma dificuldade de previsão em relação ao que vai acontecer. Mas o Brasil parece que ele já está um pouco mais treinado nesse sentido também, né? A gente é acostumado com essas variações aí meio malucas, né? Bom, então, a gente está falando aqui sobre essa questão de imprevisibilidade, né? E a gente vai entrar agora, começar a falar um pouco sobre o que a gente espera para os próximos meses. Mas eu queria também que vocês contribuíssem com a gente falando sobre como é que vocês acham que dá para lidar com essa imprevisibilidade. Essa questão da agilidade na adaptação dos seus negócios lá dentro. O que é que vocês acham que o empresário, o comerciante,
até o construtor também, que é um outro agente desse nosso mesmo mercado, né? Como é que ele consegue se adaptar rápido se ele não consegue saber o que vai acontecer pela frente? Como é que ele lida com essa imprevisibilidade? Eu acho que tem muito a ver com a escuta, né? A escuta ativa. Eu gosto muito de que a equipe esteja, toda a equipe da indústria, né? Seja a parte comercial e marketing, mas também seja a parte de finanças, seja a parte de RH, e isso eu venho fomentando muito, que esteja em campo, que esteja na rua, esteja escutando, esteja conversando com o comércio. Para captar os sinais, né? Para captar os sinais. Porque só juntos a gente consegue fazer a diferença. Não é, o sucesso de uma loja, de um varejo da construção, é o sucesso da indústria. Né? Uhum. E a gente precisa escutar isso. Eu escutei... esses últimos dias eu andei aqui na região norte, nordeste, né? Um time, e eu escutei de alguns deles, só de você estar parando para escutar a gente, já é uma mudança muito grande, porque geralmente as indústrias não fazem esse tipo de movimento, ou muitas indústrias não fazem, outras fazem muito bem feito, mas sair, seja qual for o nível na hierarquia dentro de uma indústria, sair para campo e escutar para você ter o tempo de reação. Eu acho que esse é um ponto. O segundo ponto é a parte de colaboração dentro da própria indústria também, né? Não adianta eu ter a informação e a gente não ter a difusão, a gente falou um pouquinho sobre isso, da informação. Uhum. Ou seja, é a gente difundir a informação de uma maneira muito ampla e muito rápida também dentro da indústria. Né? E o terceiro, eu acho que a indústria tem um desafio muito grande, principalmente as grandes multinacionais, porque nós temos uma estrutura muito robusta. E a velocidade às vezes é mais lenta, né? Parece um transatlântico que lá na frente lá bateu no iceberg, mas o pessoal lá de trás nem sabe o que está acontecendo lá. Uhum. Né? Então, eu acho que o que diferencia uma coisa da outra, e as indústrias acabam caindo de ciclos em ciclos nesse movimento de não ter uma conexão muito forte entre as áreas, né? por ser tão grande, por ter muitos negócios, é criar as pontes dentro da própria indústria. Então, sair para o mercado, escutar, difundir a informação e criar as pontes entre as áreas, eu acho que faz com que a gente possa rapidamente trazer soluções criativas para momentos que a gente vem vivendo, quando a gente tem dificuldades e tudo mais. Né? Então, isso para mim é muito importante. Né? Dentro da indústria, a velocidade de comunicação, né? A velocidade de comunicação, tanto a transparência na comunicação e a escuta ativa do cliente. Né? Seja o consumidor final, que vai no ponto de venda, e seja um ponto de venda, ou seja um distribuidor, como vocês são para a nossa indústria, né? Um atacado e tudo mais. Eu acho que é muito importante isso. Essa velocidade na comunicação, eu posso dizer que eu já vivi experiências desse tipo, né, no meu negócio. Como eu tive insights depois que eu fui a campo, passar uma semana rodando no interior, visitando o comércio e perguntando para eles como é que estava a relação dele com o meu negócio e como é que estava a visão dele em relação ao mercado local, né? Essa escuta ativa, como você está falando, ela é uma comunicação rápida do mercado para dentro do negócio, e aí entra a segunda parte que você falou, que é a comunicação rápida dentro da empresa, que é o que fortalece a cultura, né? Exatamente. E todo mundo saber para onde é que a empresa está querendo ir, né? Essa agilidade na tomada de decisão. Não, legal, muito bacana. Cid, e aí, como é que você acha que a gente deve lidar com essa situação? Um grande empresário do Brasil, ele instalou a primeira loja dele aqui em 1974. Ele compôs o cenário nacional, muito conhecido, não vou citar, claro. Ele começou a crescer, a empresa veio do pai dele, passou para ele e tal. O pai dele ficou dentro da empresa até 80 e alguma coisa, 1980 e alguma coisa, não lembro agora. E ele começou a crescer, ele muito ativo nas decisões e tal. Aí começou a faturar muito, até para hoje também, mas muito. E uma vez conversando com ele no restaurante, talvez você e a maioria aqui não ouviu falar, o Trapiche, lá na Beira-Mar. Lembro. Lembra? Lembro por nome. Do nome, tá certo. Ou então eu tô confundindo com algum vinho aí. Que também. Aí ele disse, olha, eu era muito mais feliz quando minha empresa era menor. Porque agora eu tenho que dividir, e aí corroboro com você, Ricardo. Quando a empresa é menor, você decide. Você tem, anteriormente o carro tinha 3 pedais, né? A embreagem, o freio e o acelerador. Hoje é praticamente só freio e acelerador, né? Uhum. Os carros automáticos. Então, quando a gente pode decidir sozinho, a gente pode, pela intuição,
E aí vai muito dos valores que a gente tem, os valores, o maior patrimônio que existe dentro de uma empresa que não é multinacional, como é o caso da Henkel, é a experiência. Então, a experiência do seu pai, Bruno, por exemplo, a experiência do meu pai, que ainda está ainda na empresa, ativo, é muito importante para que a gente, também já com um pouco de experiência, a gente possa dividir e consolidar uma decisão rápida. Quanto mais a gente cresce, mais, e a gente já teve uma posição muito confortável aqui dentro do estado do Ceará, e a gente vendia da Bahia até o Maranhão, como eu disse, inclusive lá fora. Quanto maior a empresa, mais difícil. Porque gera a gente às vezes se programa comprando, como eu falei também, uma pasta Colinos para vender lá na cidade chamada Caxias, no Maranhão, que muitas vezes você já deve ter ouvido falar também, você também, né? Então você compra 10 carradas, por exemplo, de óleo Singer, também vendi muito. Então você compra, aí de repente você tem que desestruturar, e quem vai vender aquele óleo que você comprou? Então essa decisão tomada conjuntamente depois de uma análise, mas com a raiz fincada, plantada, monocrática, a decisão sendo monocrática, é mais fácil, é mais rápido. Colocar o pé no acelerador ou colocar o pé no freio deve ser uma decisão de um. Então, a previsibilidade, eu sei que quando for lá em fevereiro, nós não vamos vender por mais que a gente tenha vontade de vender. Você pode colocar lá a cola tenaz, de R$1 não vai vender. Vai vender para o rapaz da papelaria, mas para nós, material de construção, não. Então, são coisas que a experiência, dividido com a vitalidade, com o vigor, é fundamental. Mas a decisão, o crescimento, eu tive palestra de outros empresários que tiveram supermercado e que agora tem shoppings, e aqui em Fortaleza também tem no Recife, tem aqui e tal. Eu estive participando de uma palestra aí que foi dito exatamente isso. A decisão, pela experiência que se tem, a decisão madura, é muito importante para que o estabelecimento comercial ele fique muito tempo, ele permaneça no mercado muito tempo. Então, é uma coisa que eu diria, o vento está aí. Você vai para o norte, vai para o sul, vai para o oeste, vai para o leste, depende de como você colocar a vela. Não tem muito... O comerciante, diferentemente do industrial, o comércio é a atividade que se ganha dinheiro sem um centavo. Trabalha com o produto do outro, o crédito da indústria. Ele aqui, a indústria tem que desenvolver o produto, tem que ter um investimento para desenvolver, não pode mais ser daquela forma empírica e amadora dos anos do início do século passado, não pode, mas hoje tem que ter um desenvolvimento profissional, tecnológico também, que aí já envolve outros profissionais. E responsável também agora, né? E agora também, no ESG aí e tal. Então, o que acontece aqui? A gente ganha dinheiro com o dinheiro do outro. Então, eu não vejo muita dificuldade em ser comerciante, não. Eu disse para o meu filho, da sua idade, o André, que está hospitalizado, há 1 ano e meio, em coma. E aí, André, quer ganhar dinheiro? Você não precisa ter dinheiro para ganhar. Você vai ganhar dinheiro sem dinheiro. Porque você compra dele, você vai pagar com 30 dias, você vende com 15, recebe com 15, pô, acabou. Porque você não pode deixar de ter a credibilidade, né? Relacionamento. Isso mesmo. Pronto, é a fórmula. É a fórmula. Crédito, às vezes, você passa até um período sem ter, porque você atrasou um título, alguma coisa, mas credibilidade nunca pode lhe faltar. É isso mesmo, gostei. Essa é a palavra. O sucesso está na credibilidade. Porque um dia vai acontecer alguma coisa que você não vai poder pagar uma conta no dia. Mas credibilidade não pode faltar nunca. É isso, parabéns aí a sua... Você tem 34 anos, metade da minha idade. Eu tive um mestre. Mas gostei aí da colocação. Eu tive um mestre. Eu acho que assim, o negócio não vem a qualquer custo, né? Eu tenho um orgulho muito grande de trabalhar numa indústria como a Henkel e uma responsabilidade muito grande também, né? Porque são marcas que se criaram através de responsabilidade também. Responsabilidade social, a gente falou do emprego,
mas responsabilidade também com o futuro das gerações, né? Então, quando nós colocamos um produto no mercado, uma cola é um produto químico. O produto químico sempre tem um lado da saúde também da pessoa que vai utilizar aquele produto, né? Então, isso tudo que se aplica no varejo, se aplica também na distribuição, se aplica também na indústria. E aí o meu orgulho de trabalhar numa empresa como a Henkel é isso. A Henkel sempre está preocupada com isso. Nós somos a primeira empresa a remover uma substância de uma cola de contato, que é o toluol. Essa substância é uma substância altamente cancerígena. Primeiro, para quem produz. Imagina quem está produzindo e está gerenciando essa matéria-prima dentro da fábrica. Então a gente está colocando o nosso povo em risco ali. Né? Depois quem utiliza, que é o marceneiro, o carpinteiro, né? O que mexe com sapato, com couro e tudo mais, cola de contato, ele cheirando aquilo todo dia. Né? Então, assim... Fica doidão, né? Fica doidão. E tem o terceiro aspecto, que era muito usado para ficar doidão mesmo. Né? Então, o aspecto social também. Sim, sim, sim. Né? E isso que ele falou, que o Cid falou, é uma verdade absoluta também. E aí o que acontece? Uma empresa como a nossa, e tem muitas outras aí fora também, quando faz uma ação como essa, ela está assumindo o risco de perder o mercado. Porque quando você tira uma substância como essa que dilui muito a nossa formulação, né, ou seja, abaixa o custo da nossa formulação, o nosso custo vai lá para cima. E aí você pega uma região como o Nordeste e você fala assim, o poder aquisitivo é mais baixo, o nosso custo vai lá para cima, nós não estamos ganhando mais. Mas o nosso custo aumentou, então isso repassa no preço de venda também. Né? Aí você fala, poxa, né? Eu corro um risco de perder um mercado no Norte e Nordeste. Mas qual é o meu papel enquanto indústria, numa região como essa, Norte e Nordeste? É de garantir o bem de gerações. Eu quero que o meu filho, quando use uma cola Prit, e eu tenho 3, quando use uma cola bastão, use uma cola Prit. Ele vai poder comer aquela cola porque é 97% natural. Então isso tem um custo. Né? Então tem uma responsabilidade por trás que vai para a ponta também. Então a gente tem também essa parte aí que tem que cuidar muito. Né? Eu acho que é um trabalho da indústria que é muito importante que seja feito também. Né? E não pode vir a qualquer custo, né, o negócio também. Né? Então assim, tem um preço por isso e a gente está disposto a pagar esse preço também. É uma responsabilidade muito grande. Está no valor agregado ali do tá no valor agregado. Das marcas da Henkel, né? Não, então vamos lá, vamos para a reta final. A gente está indo aqui para um momento que eu acho que isso é uma parte que interessa muito a quem assiste a gente. Acho que grande parte de quem assiste são justamente comerciantes, né, do ramo. Aí tem os outros representantes aí da indústria, tem as pessoas do mercado que gostam de acompanhar a opinião de pessoas como vocês. E eu queria saber, então, na opinião de vocês, qual a expectativa aí para esse fim de ano, né? Porque é como a gente já veio conversando aqui, são muitos desafios, é um ano atípico, ele não tá mostrando uma cara muito boa até agora, não adianta a gente querer também forçar uma positividade que ainda não aconteceu. A gente está ali trabalhando, estamos batalhando para que esse resultado seja o melhor possível, mas o que é que vocês acham que vai acontecer nesse fim de ano? Como é que vocês acham que o mercado vai se comportar? Que é isso que no final das contas é o que importa, né? A gente tem que vender, a gente vive de venda, a gente tem que pensar quais são as possibilidades, né? O que é que a gente tem aí? Ô Bruno, essa é uma pergunta que eu tenho que responder todo mês. É a pergunta de $1 milhão, era $1 milhão. Agora quem souber me diga, né? Quem souber me diga. Que nós quando vamos assumindo aí posições aí de liderança nas empresas e vamos tocando negócios, né? A gente tem que responder essa pergunta até para dar para os acionistas da empresa uma visão do que eles podem esperar da empresa. Né? Mas eu acho que assim, nesse último trimestre, tem alguns meses, tem algumas épocas do ano que a gente realmente fica um pouco perdido. Né? A gente busca indicadores aqui, indicadores de produção, nós temos aí dentro da Henkel a oportunidade também de coletar informações de outras indústrias também, porque a Henkel é uma empresa uma fábrica de uma Disney dos adesivos. Né? Então nós produzimos adesivos para aeroespacial, automotivo, então a gente desenvolve junto com essas grandes marcas e tudo mais. Então a gente tem um pouco a temperatura do mercado também industrial, né, que nos ajuda também no consumo. Né? Uma coisa está ligada à outra. Mas tem alguns momentos que é difícil a gente ter uma previsibilidade do que vai acontecer. Né? Tem alguns momentos que a gente olha e fala assim, puxa, agora eu vou com o meu feeling. Aí, como o Cid falou, que tem alguns momentos que a gente tem que usar o feeling também, né, para passar essa informação. E todo começo de mês a gente faz um reporte para fora, para a matriz, para que eles consolidem e passem isso para os acionistas. Né?
Eu estou muito confiante nesse terceiro trimestre, enquanto indústria. Eu acho que setembro já demonstrou o que, né, a gente estava falando antes, que começa na indústria primeiro. Já foi um mês muito forte. Começou outubro já bem forte para nós também. Coisa boa. Então, a gente quer ouvir notícia boa também. Eu estou muito confiante nesse último trimestre com relação ao consumo. E, de novo, né, voltando aos mesmos pontos, né, o que realmente a gente pode ter de indicadores que embasam isso. Né? Uma coisa é o que a gente vê, a gente pode estar ganhando mercado, então a gente fala, pô, a Henkel pode estar ganhando mercado perante uma concorrência, né? Mas eu acho que o mercado em si ele está muito positivo, porque saindo do Matcom, quando a gente vai para o alimentar também, quando a gente vai para o madeireiro, quando nós vamos também aí para a parte de papeleiro, nós vemos aí a mesma tendência. Né? E eu acho que está totalmente relacionado com a taxa de desemprego, que baixou bastante. Nós temos um índice de confiança do consumidor muito forte, eu estava lendo sobre isso, desde 2013 que não chegamos nesse ponto, né? Então assim, isso está realmente assim, também indicando que a gente vai ter um período agora no último trimestre, né? Nos últimos 3 meses do ano muito forte. Então estou super confiante que vai ser um momento muito bom, não só para a indústria, mas também para o varejo. E a gente espera, né, que seja para o varejo também, para a distribuição que está no meio também, então toda a cadeia, porque o sucesso de vocês, o sucesso do comerciante, é o nosso sucesso enquanto indústria, é o sucesso do país enquanto nação também. Então, eu estou super confiante com relação a isso. Né? A gente é um termômetro do que está acontecendo. Eu vejo... Então, assim, só para contextualizar, então você vê um fechamento de ano melhor do que os trimestres anteriores. Eu vejo um fechamento de ano comparado com o mesmo trimestre do ano passado, e o ano passado nós tivemos um ano extremamente positivo, né? Foi um crescimento, eu diria que recorde na última década da Henkel para o negócio de consumo. O do ano passado, isso? O do ano passado. Né? Eu não sei se foi uma coisa localizada, mas o fechamento do ano passado, de um modo geral aqui no comércio, eu senti que ele foi abaixo da expectativa em relação a 2021, né? E aí foi uma retomada de negócios da Henkel também, que vinha com uma tendência aí na parte de consumo, perdendo muito para o que nós falamos aí para as marcas que trazem da China, baixo custo a qualquer preço, colocando produtos no mercado, né? Mas a Henkel ela voltou a gerar valor, escutando o ponto de venda, escutando a questão da gestão, então, né? Que fez toda a diferença, né? A rota para o mercado, né? Entendendo o que é importante em cada uma das regiões. Então, o ano passado foi um ano que nós, em consumo Brasil, ganhamos dentro da corporação 4 prêmios. Né? Então, assim, foram 6 ou 7 prêmios que foram dados no ano passado. Só o Brasil ganhou, a América Latina ganhou 4, o Brasil ganhou 3 prêmios desses 4. Né? Então, foi muito forte para nós. Fico muito contente com isso, o trabalho da equipe e de todos mais. Então a gente ganhou e eu acho que aí é retomada de mercado, propriamente dita mesmo. Né? Então, se para vocês se sentiram um pouco mais, né, tímido, para nós foi muito forte. E esse ano a gente espera altos 2 dígitos de crescimento também no último trimestre. Né? Então a gente tem um plano robusto para chegar em altos 2 dígitos desse último trimestre aqui agora também. Né? Então a visão é positiva. E eu estou super confiante que o nosso time vai entregar, tem parte do time aqui, né, que o time vai entregar, mas mais do que isso, né, que o consumo realmente vai acontecer. Né? E quando a gente vê, né, o PIB da construção, a gente falou rapidamente que o PIB da construção não está tão forte esse ano. Né? Mas para as nossas categorias, isso é uma oportunidade também, porque quem não constrói, reforma. Né? Que é onde o varejo sente. O varejo de bairro, principalmente, é onde ele sente. É onde ele sente. É na reforma. É na reforma. Porque a construtora, a grande construtora, ela compra diretamente com a fábrica, né? Não é verdade? Então, nós entendemos aí que vai ter uma alta demanda para os nossos produtos aqui no último trimestre também. E a gente está se preparando para isso nos planos de demanda, produção e tudo mais. Legal. Muito bom ouvir isso. No meu entender, eu acho assim, nós vamos ter um final de ano muito bom também. Não acho que, a partir desse mês já, o que aconteceu no primeiro semestre, eu diria que foi o que acontece todo ano, portanto, não caiu a venda, foi dentro do esperado. O que aconteceu também no final do ano passado foi positivo. Talvez a gente sinta diferente, Bruno, você atua numa área, eu atuo noutra, e aí existe a diferença, mas
acho também Concordo que foi... que o ano passado ele foi, teve um fechamento isso, bom, né? Foi. E aí o que acontece é que é aí onde eu falo do feeling, da experiência, que não tem preço, do mercado que você atua, do mercado que você, e eu quero dizer você, nós todos, de modo geral, atuamos, a gente tendo a experiência, principalmente de pessoas que já passaram por situações. A primeira pessoa que é comerciante no Brasil, como eu sou há muitos anos, como seu pai também, você está de uma geração mais nova também, mas você tem menos experiência. O Brasil nunca foi um país típico, ele toda a vida foi atípico. Uhum. Então, aí depois de 1982, que a gente teve o governo civil, um civil voltando ao governo, aí a gente tem inflação de 100% ao mês e tal, e aí vai, aí depois vem em 1986 um congelamento de preços, talvez você não fosse nem nascido, né? E eu presenciei tudo isso. Depois em 90... meu pai falar sobre isso. Comenta sobre essa época aí. Não, são muitos eventos, né? Era a famosa compra do mês nessa época, né, Cid? Eu tinha. Por isso que eu falei porque amanhã aumentava tudo. Por isso que eu falei que o brasileiro é treinado, né? O brasileiro é treinado. E assim, nessa época ainda era a etiqueta, era na mão. Na então mão, você tinha que atualizando o preço. E eu lembro, foi inclusive autuado pela Sunab, que você talvez não saiba o que é, mas já deve ter ouvido falar pelo seu pai. Era o órgão que fazia a fiscalização dos preços das lojas. E um vendedor... E a nota fiscal era manual. Sim. Então, um vendedor nosso colocou o nome do produto abreviado. Como o fiscal não entendeu, o cliente lá, não sei se achou ruim com ele, uma fé, qualquer coisa assim, foi lá na Sunab, levou e a etiqueta estava escrito o nome... E ele abreviou lá, então não batia e tal. Então o fiscal da Sunab veio, autuou lá e tal, enfim. Então o Brasil sempre foi atípico, mas eu vejo que com a inflação controlada, a gente tem oscilações menores. E aí, esse ano, como o começo não foi bom, eu vejo um final muito bom. E a partir desse mês. O eixo central do comércio, do grande faturamento do varejo mudou para novembro. Não é mais dezembro, mesmo com a injeção da primeira parcela do 13º no dia 30 de novembro e a segunda no dia 20 de dezembro. Importante aí para a gente lembrar, né? Mas não é mais, porque em novembro criaram o Black Friday, e aí o Black Friday realmente contaminou e tudo, o pessoal faz muita promoção. O objetivo maior do Black Friday é faturar à vista para viabilizar o pagamento do 13º. Esse foi o propósito. Aqui no Brasil, né? Mas aqui não, aí o pessoal compra de 10 e está vendendo de 5. E aí acaba só que antecipa a quebradeira antes. Porque são coisas que eu não entendo como aqui no Brasil pode acontecer. Mas, como comerciantes, se todos pensássemos, a gente falou aqui em renda. Sim. A renda do comerciante, a renda do industrial, a renda dos empresários, de um modo geral, é o lucro. Então, se a gente imaginar que lucro é quem paga duplicata, lucro é quem paga boleto, lucro é quem paga título, a gente avança. Se a gente pensar só em faturar, aí a gente só retarda a questão do desfoque do caixa, né? Tem empresa que parece que vive só do crescimento, mas não do lucro, né? Tem alguns casos aí que a gente vê que... Então, esse final de ano aqui vai ser... Pode se preparar que vai ser muito bom. E eu queria só aproveitar o que o Cid está falando, é importante, né? Uma empresa como a Renco ela gosta de... Ela tem na sua fórmula de sucesso gerar valor em toda a cadeia. Uhum. Tá? Mas ela parte lá do consumidor. Então o consumidor, muitas vezes, ele vai no ponto de venda, ele quer comprar baratinho para consertar ou para fazer estou instalando um box na minha casa, eu preciso fazer a vedação do meu box. Dá o silicone que você tem mais barato aí para mim. Aí ele compra aquele batizado lá. Aquele silicone vai encolher, aquela água vai vazar, ele vai ter que voltar lá e fazer de novo. Então olha o custo que ele está tendo a mais. Né? Quando a gente dá um passo para trás, o ponto de venda muitas vezes não pensa no aluguel que ele tem que pagar também. Aí vai para a questão do lucro. Então ele vende o mais barato porque é isso que o meu consumidor quer, mas ele também precisa educar esse consumidor que o barato vai sair caro. Qual é o preço, né, qual é a fórmula de preço que ele tem que calcular? E isso volta à cadeia como um todo, né? Então o nosso papel também, eu acho que
Nós queremos fazer um bom último trimestre, nós queremos gerar emprego no futuro e tudo mais, mas é trazer para o mercado, de fato, o valor que o mercado merece. A gente não pode nivelar o mercado brasileiro muito baixo. Hoje, você pega um mercado norte-americano, quando nós comparamos os nossos negócios nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, nós vemos um gap ainda muito grande, uma diferença muito grande em termos de qualidade, em termos de percepção e tudo mais. Nosso papel é elevar esse mercado. Por que eles são primeiro mundo? Por que eles estão fazendo um bom trabalho? Por que eles conseguem fazer o que eles fazem hoje? É porque eles nivelaram esse mercado para cima. Quanto mais a gente nivelar esse mercado para baixo, menos a gente movimenta essa máquina. Né? Então a gente precisa nivelar esse mercado para cima. Então é mudar um pouco esse mindset. É difícil, leva tempo, né? Tudo que acontece lá, eles estão falando muito de sustentabilidade, os nossos produtos já não tem mais plástico em várias partes do mundo. Aqui no Brasil ainda a gente tem que ter ainda, porque a questão da gente realmente aí, pouco a pouco, ir mudando esse mercado. Né? Mas eu acho que é toda a cadeia. Né? Então a gente tem que pensar no lucro, sim. Né? E o ponto de venda, os que estão nos escutando agora, tem que pensar no lucro também. Né? E tem que ter um mix ideal, vai ter aquele consumidor que vai comprar o mais barato, vai ter aquele que vai, né, querer mais qualidade e tudo mais, precisa pensar nisso. Então tem fórmulas de sucesso também que eles podem aplicar e a gente pode ajudar, escutar e pode trazer para eles também, para que eles possam sempre fechar a última linha ali com o lucro, pagar as contas, né, e viver confortavelmente também. Né? Então sempre tem oportunidade. A gente não pode deixar essas oportunidades em cima da mesa e nivelar sempre para baixo, partindo do consumidor. Tá? Não sei se você concorda, Cid, com isso. Concordo 100%. Inclusive, uma coisa que eu queria dizer é que se o custo do Brasil, principalmente o desses impostos em cascata, eles fossem transformados em estudo para que um produto atingisse esse nível de qualidade que você colocou, que o americano tem, e se preocupa com a qualidade. Aqui a gente estaria numa ilha de prosperidade. Sem dúvida. 18% do ICM do Ceará. A gente fez, cara, aqui também já deixar registrado que o Rômulo das Chagas, meu amigo Rômulo, pois é, a gente fez a 4 mãos aí a substituição tributária que está vigindo hoje no estado do Ceará. Então, é bacana, mas a gente hoje paga aquela taxa, não vou dizer, porque alguns pagam, outros pagam outros, enfim, é natural, varejo, atacado e a sua distribuidora. E nós pagamos o que pagamos, que é menos, e a gente consegue avançar. O nosso setor de material de construção tem conseguido crescer todo ano o que a Secretaria da Fazenda fez contratualmente, vou usar a palavra contratualmente, conosco. Então, é bacana. Já pensou se tudo isso que a gente está vendo funcionando? E aí, supermercado. Supermercado é um exemplo. O supermercado foi o primeiro setor que fez a ST aqui no estado do Ceará, há muitos anos. E aí você teve a profissionalização desse mercado. Aí, você veja, os setores que estão mais avançados aqui no Ceará, supermercado e farmácia. É verdade. Farmácia começou, aí depois teve aquele, quem não se adequou, acabou saindo do mercado e tal, e aí ficaram grandes redes, né? E tem algumas outras redes intermediárias, mas as pequenas saíram. E os supermercados estão indo aí a todo vapor. Por quê? Transformaram impostos em qualidade. De atendimento, seleção. O pessoal, você vai no supermercado hoje, você não é um número. Aquela concessão que foi dada pelo governo, ele acaba se transformando em investimento para dentro do negócio que faz a roda girar, né? Exatamente. A gente tem a melhora no setor, já que aqui a gente não tem indústria, o nosso solo, o nosso clima não facilita a vinda de indústrias para cá, né? A gente tem as que são subsidiadas, mas a indústria querer se mudar mesmo para cá sem subsídio, ela não quer. A verdade seja dita. Sim, né? É verdade. Então, nós temos a qualidade do comerciante aqui no Ceará, o comerciante do material de construção, o material de construção está avançando, e nós temos a possibilidade de fazer isso em toda a estrutura do Estado e fazer com que aí o Estado do Ceará seja uma ilha de prosperidade, como foi lá atrás, no início do 1986, no primeiro governo do governador Tasso Gereissati, que aí se transformou, e hoje nós estamos colhendo os frutos dessa transformação. Aí foi justamente acabando, por exemplo, com um gerador de inflação, como o BEC, o Banco do Estado, naquela época, né, um fomentador de inflação, e aí a gente pode melhorar o produto. Olha, eu tive em Nova York agora no começo do ano passado.
Não, começo desse ano. E eu vi um armário sendo vendido, um armário de banheiro, vendido pelo mesmo preço daqui. Aqui R$299, lá $299. Eu peguei lá, olhei tudinho, tá... $299, a época R$4,30, R$4,50, então vamos multiplicar por R$5.500, é aqui R$299. Valor. Então eu concordo completamente com o que o Ricardo colocou e acho que é isso. Agora, a minha fórmula, transforme imposto em valor agregado no que diz respeito à qualidade, deixa a máquina girar. Perfeito. Vai embora. Perfeito. Legal. E trazer a Renco para cá, para Fortaleza, ia ser fantástico, viu? Aqui tem um povo que é alegre, a comida é boa, o clima é sempre muito bom, não é verdade? Eu viria para cá nem todo mundo concorda, viu? Todo mundo tem concorda, gente que não tá aguentando o sol, não. Nem todo mundo mas concorda. Mas eu gosto. A terra é boa. Pessoal, a gente está aqui chegando no final do programa. Foi bom demais conversar com eles. Eu gostaria até de poder passar mais tempo com vocês, mas a gente está com um tempo limitado aí. Depois você paga o uísque. Mas eu queria até completando aqui também o que eles comentaram, né? Essa questão de a gente entregar mais qualidade de produto. É um desafio aí que a gente tem muito grande, porque a gente sabe que a gente tem uma população que, de fato, é muito pobre, mas ao mesmo tempo a gente fica tentando entregar mais informação, porque muitas vezes a gente se engana quando pensa que porque é um produto mais caro, ele vai sair mais caro no final no uso. Né? Então, assim, você falou dessa questão de usar um silicone inferior e você tem que usar de novo e acaba pagando mais caro. Exatamente. E eu já escutei isso também na indústria do pessoal que fala de tintas, né? E falando assim, olha, o pessoal quer a tinta mais barata, mas se você for parar para calcular o rendimento, né, e a área coberta por aquela tinta que está sendo usada, que às vezes é uma tinta... Caro. Ele paga mais barato se ele comprar a standard, uma tinta que já é superior a uma tinta econômica. Então, muitas vezes o que falta para o consumidor brasileiro é essa informação, porque a cadeia é longa. A gente tem aí a indústria, que muitas vezes no canal indireto vende para o atacado, para o distribuidor, que vende para o varejista, que depois vai para o consumidor. E essa comunicação do que a indústria quer levar não chega lá. Então, isso é muito importante também o varejista fazer esse papel de quem está trazendo informação, trazendo uma venda mais técnica e ajudar ele a escolher um produto também pensando na informação agregada que tem ali dentro. É importante aí essa contribuição de vocês nesse assunto, porque eu acho que isso é muito papel, principalmente do varejista que agrega serviço, né? Bom, então, hoje a visão, só acrescentando mais um detalhe também, assim, eu tenho uma sensação de que a gente não está passando pelo melhor dos anos, né, como eu tinha dito antes. O comércio de material de construção até julho, quando comparado com o ano passado, ele teve um crescimento nominal, eu falo nominal porque está contando com a inflação de 0,6%. Né, se pegar janeiro a julho, 2023 sobre 2022. Esse crescimento de 0,6 ele se transforma numa queda de menos 3,1 se você considerar o valor real, né, descontado da inflação. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Você empresário, comerciante, de qualquer ramo que seja, se você está crescendo abaixo de 3, 4%, ficar atento e entender que esse crescimento, na verdade, é uma estagnação, porque você pode estar crescendo só sobre o aumento do valor dos produtos, né? Então, assim, isso especialmente é mais importante ainda quando você tem uma época de variação de preço muito grande. Esse ano, ainda bem, a gente está com a inflação muito mais controlada, eu vejo isso como um ponto positivo, né, porque a inflação ela vem comendo o poder de compra do consumidor, mas os anos anteriores teve grande parte do crescimento que, na verdade, é atribuído ao aumento de preço. Então, para a gente não se enganar com isso, né? A gente está, nesse momento aí, tendenciando, existe uma projeção já, que eu peguei aí de um artigo, eu gosto muito de acompanhar o Fundação de Dados, né, que quem publica isso é Newton Guimarães, que ele traz muita informação específica desse nosso mercado de material de construção. Então, o que é que ele projeta? Ele projeta, na verdade, que a gente vai ter um fechamento de ano que não é dos melhores, mas melhor do que o que vem acontecendo até agora. Né? Sinal de que a gente vai ter um fechamento de ano, um último trimestre, que vai, digamos assim, diminuir esse nosso prejuízo na caminhada de 2023. Bom, é isso, eu agradeço demais a presença de vocês, é uma conversa muito produtiva, eu gosto de bater esse papo com vocês porque assim, a gente emenda um assunto no outro e nem percebe o tempo passar, né? Então, com isso eu encerro aqui o Conexão, segunda edição, e a gente deve estar gravando o próximo aí no começo de janeiro, para a gente já conversar sobre o que aconteceu aí no final de 2023 e começar a pensar em 2024. Obrigado, e é isso aí, vamos lá. Obrigado, Bruno. Obrigado, Bruno. Parabéns pela iniciativa.